ouvindo novamente, vamos estudando novamente o assunto, nós vamos gravando na tábua do coração, né? E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Por isso que nós temos que estar seguros na palavra de Deus, na Escritura, porque nada que vem de pensamento filosófico, de pensamentos neoliberais, pode servir de base, de âncora para a nossa alma. Tem que ser a Escritura, como ela é, né? E a Escritura, irmãos, a teologia ortodoxa ensina uma coisa que é importante os irmãos gravarem, que nós temos que literalizar a palavra até onde não der mais. A palavra é literal, exatamente aquilo que a palavra está dizendo. Está falando casa, é casa mesmo. Agora, quando não der, que for um livro profético ou poético, que se deve interpretar de modo figurado, alegórico, a própria Bíblia vai nos conduzir a isso. Então, ficar atento, dar um alerta para os irmãos, né? Hoje a irmã Áurea me mandou um artigo sobre algo que está correndo aí nas redes sociais, sobre o Papa. Ele deu uma entrevista, né, dizendo que não se deve considerar Adão e Eva como reais, né, como literal. E também que o inferno, o fogo do inferno não é literal. Isso daí é algo que o inferno não é real, né? Quer dizer, na verdade, o que ele está fazendo é relativizando a palavra de Deus. Isso não pode ser feito por nenhum homem está autorizado a fazer isso na terra, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Ele usou os homens para serem os autores, né? Mas o Senhor, aquele que a essência da palavra veio do coração dele. Então nós temos que fazer segundo ele nos ensinou. E é claro que nós não vamos aceitar e não vamos acordar com isso. Nós não cremos nessa interpretação, porque ela vai na contramão com os princípios de interpretação da própria Escritura. E a Escritura, ela tem o princípio dela é que ela própria se interpreta. Não é isso? E quando você vai estudar o assunto do inferno, o assunto de Adão e Eva, você percebe que eles são reais, são personagens reais. Eles existiram, Adão e Eva. E o inferno é um local real e que nós temos que pedir constantemente e viver a palavra de Deus para nós não irmos para esse lugar. Porque esse lugar não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Está escrito na própria palavra. Mas aqueles que forem desobedientes, infelizmente, vão para lá. Porque não é possível ter alternativa, só tem duas, né? Céu e inferno. Nós queremos ir para o céu, estar com o Senhor, num lugar de glória, num lugar de ternura, né? Aonde o Senhor nos conduzirá, e a Bíblia diz que Ele conduzirá o seu rebanho para as águas, as fontes da água da vida, as águas tranquilas, o rio da vida, né? A praça da cidade, onde está a árvore da vida, que tem os seus frutos, suas folhas servem de remédio para as nações durante o milênio. E a Bíblia diz: e o Cordeiro os apacentará e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Significa que lá não tem motivo para chorar. Amém, meus irmãos? Amém. Então é melhor nós ir para esse lugar, né? Estar com Jesus. Você já pensou em dar um abraço em Jesus, irmã Dirce? Glória a Deus. Não há nenhum tipo de evento aqui nesse mundo que pode ser comparado, né? É muito bom abraçar quem a gente ama, os irmãos, né? Abraçar os filhos. Mas, irmãos, dar um abraço em Jesus é indescritível. Já pensou em nos abraçar e nos acalentar nos seus braços, como o pastor faz com a ovelha? Por isso que vale a pena, né, esperar o momento de estar com Ele para sempre. Glória a Deus. E muitos irmãos que já partiram nessa esperança estão no paraíso, aguardando esse momento de encontrar com Jesus. Os anjos conduziram eles para o paraíso, para que eles possam chegar no momento também. E a Bíblia diz que nós veremos Ele como Ele é. E Ele vai dizer ao Pai: Pai, todos quantos o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Está aqui. Glória a Deus. Isso é muito glorioso, irmão. Então, nessa noite,
mostrar para vocês exatamente isso que o escritor aos Hebreus está nos ensinando. A entrada no descanso de Deus é pela fé. Nós aqui nessa terra, nós descansamos muito, né? Esse descanso de Deus aqui não está falando de cansaço físico. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está falando de cansaço espiritual, fadiga espiritual, né? Não é essa fadiga aqui que quando a gente passa por uma fadiga, dorme uma noite de sono, né? E já amanhece descansado. Fadiga mental, que é terrível, também pior que a fadiga física. Ele está falando do descanso. E os irmãos percebam que tanto no capítulo 2, no 3, no 4, ele traz o exemplo quem que ele está dando de exemplo aqui? Os hebreus, aquele povo que saiu do Egito. 3 milhões aproximadamente de pessoas que peregrinaram por um período de quantos anos? No deserto, 40 anos. Sendo que eles saíram com uma expectativa, uma previsão de chegada de 40 dias no máximo, né? Segundo a jornada aqui, aproximadamente 800 quilômetros, em 40 dias eles conseguiram chegar, né? Mas eles ficaram 40 anos dando volta nos mesmos lugares, por desobediência, por incredulidade. E a palavra que eles ouviram pela boca de Moisés foi trazida pelos anjos e depois, posteriormente, pela interlocução de Josué. E aqui também nesse capítulo a Bíblia deixa claro que Jesus é superior a Josué também, né? E eles ouviram, eles escutaram aquela palavra, mas eles não deram crédito. Como não deram crédito? Porque não praticaram. Quando eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo aqui, escutando aqui na igreja, a pregação, os estudos que nós temos nas casas, aqui na terça-feira, na escola dominical, nos cultos, né, como nós ouvimos uma palavra tão maravilhosa domingo aqui, né, irmãos? Direto do céu para o nosso coração. Significa que quando eu não começo a praticar aí esses ensinos, eu não estou dando crédito. Porque ouvir, dar crédito é praticar. Às vezes nós ouvimos alguém, ó, faz assim que vai dar certo. Faz uma dieta, né, irmão Fátima? Vai dar tudo certo. Você pega um suco de laranja, coloca um gengibre junto aí, cenoura, e aí você vai desintoxicar o organismo e vai emagrecer. Ou então você compra um shake e toma junto lá e deixa de fazer uma refeição, vai ficar bom, vai ficar magrinho. Opa, vou fazer isso. Está dando crédito a nutricionista, né? E é bom as orientações médicas, né? Nós somos teimosos e deixamos de fazer, mas nós estamos errados. Quando o médico diz não faz assim, ele sabe o que ele está falando, né? Mas nós não fazemos. Significa que nós não estamos dando ouvido àquilo que o médico, o nutricionista está falando para nós. Isso vai fazer o que, irmãos? Trazer problema para nós, né? Então aqui, o texto, se nós não ouvirmos o médico, ou o nutricionista e os conselhos dos homens, isso já nos faz mal. Agora imagine quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus e praticar ela. O que vai acontecer? Problema para mim. E eu vou correr um sério risco de não entrar no descanso celestial, né? De estar com o Senhor, de estar na sua presença e louvando o seu nome ali nas mansões celestiais. Esse povo, pelo deserto, eles negligenciaram toda a mensagem que Deus enviou para eles. Mesmo que os irmãos sabem que eles viram tantos milagres também na peregrinação, na jornada, né? E eles, assim mesmo, eles tinham um milagre agora, daqui a pouco eles já estavam murmurando, e nós não somos assim, né? Não, pastor Mauro, mas os milagres que eles viram, puxa vida, se eu tivesse visto, eu não ia fazer como eles. Será, irmãos? Nós estamos vendo todo dia milagres, é porque nós não percebemos, porque Ele faz milagres na nossa vida a todo momento, todo instante. Quantos de nós aqui que já não podemos dizer, não, realmente a mão de Deus ela esteve sobre mim, né? Alguns com enfermidades, outros quem sabe com alguns outros problemas. Eu já falei para os irmãos várias vezes aqui, crise ministerial, né? Os irmãos não têm nem ideia do que seja isso. Isso é muito sério,
né? E eu oro a Deus sempre para que os obreiros que vão começar a trabalhar conosco, aqui, irmão Leandro, Fabrício e outros que virão, não passem por crises ministeriais como eu passei. Isso é terrível, né? Minha esposa sabe mais ou menos o que eu estou falando. Os irmãos não têm noção do que é isso. Mas Deus me sustentou, me trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito maior, né? Me trouxe aqui nessa cidade. Agora, esses aqui que ouviram essas boas novas, faltava um ingrediente misturado nessas boas novas, na palavra. O que é, irmãos? Fé. Fé é um ingrediente para nós termos êxito naquilo que nós fazemos, tanto aí nas coisas aí fora, como aqui, ó, principalmente nas coisas espirituais. Faltou isso, né? Só homens de guerra, a Bíblia diz que era 600 mil que saíram lá do Egito nessa caminhada, e infelizmente só 2 conseguiram entrar. Dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 1, versículo 36 e 37. Deuteronômio 1, 36 e 37. O diz? Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em servir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu nada não ficarás. Olha aí, irmãos. Quem entrou? Só Caleb. Josué e Caleb. De 3 milhões de pessoas. Aquela geração que saiu lá do Egito, eles morreram todos. A geração de 20 anos para cima, seus corpos ficaram estendidos no deserto. Só a geração nova, né, que nasceu depois, entrou junto com Josué e Caleb. Agora, os irmãos percebam que mesmo aqueles que entraram depois, eles não conseguiram também caminhar tendo essa fé necessária. Tanto que os irmãos percebam, se você voltar para Hebreus, porque eles achavam que Josué tinha conduzido eles para o descanso agora. Agora nós entramos na terra prometida lá, na Canaã. Agora sim, nós vamos colocar uma rede, né? E vamos balançar a rede. Agora nós entramos. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus, que nós lemos, capítulo 4, versículo 8. Volte lá para Hebreus, que você vai ver o que é que a Bíblia está dizendo. Ele cita o Salmo, né? No 95, no versículo 7, e aí ele diz assim: ora, se Josué, versículo 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, o que ele está citando aqui? Ele está citando Deuteronômio 31, versículo 7, e ele está citando Josué, capítulo 22, versículo 4. Josué falou do descanso depois. Leia lá, Josué 22, 4. Ele estava achando que Josué tinha conduzido eles para o repouso. Josué 22, 4. E agora, Senhor nosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como ele tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu na lei de Jordão. Ele está falando muito depois do período que eles entram na terra. Ele está falando lá atrás quando eles entraram, ele falou depois. Agora, né, agora sim, Deus deu o repouso. E esse repouso que eu estou falando com vocês aqui agora, não é o repouso físico, como eles entraram naquela terra que manava leite e mel, que tinha um fruto muito bom, né? Cachos de uva de tamanho avantajado, embora não fosse tão gigante como alguns diziam que precisava 2 homens para carregar, né? Depois eu vou dar uma explicação disso daí para os irmãos. Senão não tinha nem talo para aguentar, suportar isso daí, né? Eles eram avantajados sim, mas não para precisar 2 homens carregar. É
que a Bíblia diz que 2 homens levaram, colocaram numa vara e levaram com romance e figo. Eles levaram numa vara, um pegou de lá, outro de cá, para eles não estragar o fruto, para levar para Moisés ver. Aí já os teólogos, né, já interpretam que era cachos de uva que precisavam 2 homens. Então quantos quilos pesa? Nem talo, mas segurado. Exatamente. Eram avantajados, mas não desse tanto. E também tinha água, tinha tudo que eles precisavam. Eles desbarataram os gigantes, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, todos que estavam lá, né? Jebus, lá de Jerusalém. Mas agora, o que eu estou falando aqui hoje com vocês, irmãos, é a respeito do descanso celestial, a vida eterna, estar com o Senhor. E nós não podemos negligenciar. E se eu negligenciar, e eu disser assim, eu creio, eu tenho fé, mas eu não cumpro o que a palavra está dizendo, isso não é verdade. Dá uma olhada em Hebreus 11, versículo 6. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Bem conhecido, né? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que Creia que Ele existe e que é galardoador, Ele é premiador, né? Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não está dizendo que é difícil. A Bíblia está dizendo que é impossível. Se eu não creio, como eu vou agradar a Deus? Não, mas eu creio, pastor Mauro, pode ficar tranquilo. Quem crê, obedece. Quem crê, cumpre a Escritura. A Bíblia está dizendo, não pode fazer isso, nós não podemos. Então, irmãos, voltando para Hebreus capítulo 4, vamos continuar mais um pouco aqui. No versículo 4, diz assim, vou ler a partir do 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, está falando de Gênesis 2:2, né? Não entrarão no meu descanso. E visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Quer dizer, eles não obedeceram. Diziam que criam, mas não obedeceram. E quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é porque ele estava cansado. Isso daqui é uma figura de linguagem para nos trazer um exemplo, não só do descanso físico, como sobretudo do descanso espiritual, que cada um que for fiel, obediente, crer e obedecer, vai alcançar em nome de Jesus. Então, irmãos, vale a pena a gente ser fiel, né? O sofrimento que os israelitas passaram pelo deserto foi proveniente de toda essa desobediência. Quantas vezes, lá em Números 21, eles estavam murmurando tanto que Deus enviou serpentes lá no meio deles. Serpentes, a Bíblia fala que eram serpentes ardentes, né? Ardentes, e elas picavam eles e eles morriam. E aí eles ficaram arrependidos e disseram assim: fala com Deus, não fazer mais não, né? Geralmente é o que o ser humano fala, não fazer mais não. Aí Moisés foi orar com Deus e pediu para Deus tirar as serpentes do meio deles. Deus, não vou tirar as serpentes. Porque às vezes sabe por que Deus não tira o problema do contexto da nossa existência, da nossa trajetória? Porque nós somos desobedientes. E aí o que Deus faz? Aí nós passamos problema de toda sorte, né? Por quê? Porque nós somos desobedientes. Aí Deus, com toda a sua misericórdia e benevolência, Ele disse: vou dar um jeito. Vou colocar, você vai fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e hastear e colocar lá no meio do arraial. Quem for picado pela serpente e olhar para ela,
vai ser curado, mas eu não vou tirar. Deus, mesmo que Ele não tire um problema da nossa caminhada, porque às vezes Ele não vai tirar mesmo. Paulo pediu 3 vezes para Ele tirar o espinho na carne, e Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Nós não sabemos o que é o espinho na carne. Uns dizem que é uma enfermidade que Ele tinha nos olhos, outros dizem que era um soldado da guarda pretoriana, ficava com Ele 24 horas por dia algemado com Ele, quando aquele saía vinha outro. Outros dizem que era uma perseguição terrível que ele tinha, de alguém. O certo é que Jesus falou, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Quer dizer, eu não vou tirar. Você não vai ser curado se for uma enfermidade. Agora, às vezes nós não temos, Deus não vai tirar, mas Ele vai mandar algum socorro, algum escape para nós. E aqui no caso, foi as serpentes. Aí quando a gente lê João 3,14, está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado entre o céu e a terra. Aquela serpente lá atrás, ela já simbolizava Jesus sendo levantado para poder combater o veneno do pecado. O antídoto para o veneno do pecado é Jesus. É a única maneira de nós nos livrarmos desse veneno. Agora, irmãos, que nós vamos ter problemas por desobediência, vamos, viu? E muitos. E às vezes nós não percebemos, sabia? Por que será que eu estou passando isso? Por que está tendo isso na minha casa? Por que está tendo isso na minha família? Por que meu marido é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que os meus filhos são assim? Por que os meus netos são assim? Por que isso não é resolvido? Porque em algum momento eu desobedeci e não percebi. Eu não dei crédito à palavra de Deus. Isso pode acontecer. Além de problemas que nós passamos aqui naturalmente, que é inerente ao ser humano, mas tem determinados problemas que é por desobediência, sim. E às vezes nós não percebemos, Um dia, sabe que eu estava orando de madrugada lá em Birigui, e Deus falou comigo de uma forma tão clara sobre um assunto, e disse para mim assim: fecha tua boca. Deus falou assim, do assunto. Sabe o que eu fiz? Abri a boca, não fechei, irmão Roberto? E deu um problema seríssimo, irmão. Viu? Porque eu deveria ter fechado minha boca e não fechei. Então às vezes Deus fala, fica quieto, e nós abrimos a boca. Ou às vezes Deus fala, e nós fechamos a boca, Às vezes Deus fala, faz assim, nós queremos fazer ao contrário, e nós vamos ter problema. Esse povo aqui, irmãos, foi um povo tribuloso, terrível, de dura serviço. E Deus, chegou um momento que Deus se irou tanto com ele, que Deus não queria nesse povo mais. Falou: esse povo não é meu, Moisés, é teu povo. Você vai resolver o problema deles, ou então eu vou matar todo mundo. E acabou matando mesmo, eles foram morrendo. Mesmo que Moisés foi intercedendo, e teve momentos que Deus, na sua misericórdia, não que ele voltou, se arrependeu, porque Deus não se arrepende, mas ele trouxe um certo alento, mas eles acabaram por se perder, não entraram no descanso. E nós queremos o descanso, queremos estar com Ele, queremos alcançar a salvação, queremos chegar diante dEle, queremos apresentar alguma coisa. Tem um hino da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? E lá na festa, os hebreus eles tinham 3 principais festas, e eles podiam escolher pelo menos uma para ir uma vez no ano. Tinha que ir numa, mas só tem um detalhe, tinha uma regra. Você sabe qual a regra que é? Não podia se apresentar de mãos vazias. Agora eu pergunto, o que nós temos feito para a obra de Deus? Temos feito o suficiente? Eu preciso fazer mais. Estou fazendo muito pouco. Eu preciso me apresentar mais, fazer um pouco mais, porque naquele momento chegar, pelo menos eu receber um galardão, um pouco mais que eu fizer. Não estou falando apenas de salvação aqui agora, fazer um pouco mais para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Irmãos, faz uma reflexão aqui. Crente é pessoa muito inteligente. Será que nós estamos aqui na terra apenas para ter uma vida individualista, aqui, apenas para viver aqui, até bem no culto, e temos essa vida nossa individualista? Será que Deus não quer que nós façamos alguma coisa mais? Quantas pessoas que os irmãos imaginam, aqui em Colina mesmo, uma cidade tão pequena, que ainda não tem Jesus, que ainda não sabe o que é esse descanso, que ainda não tem certeza da salvação,
Quando Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, a Bíblia diz que Jonas se revoltou, né? Porque ele odiava aquele povo que supostamente havia matado o pai dele, e ele queria que aquele povo fosse destruído. Então ele ficou tão irritado. Teve um momento que ele deitou debaixo de uma arvoreira e Deus falou: vou ensinar uma missão para esse camarada. Mandou um verme lá, o verme comeu a arvoreira, morreu aquela arvoreira e Jonas chorou, lastimou, lamuriou. Aí Deus falou para ele: Jonas, você está chorando, lamuriando por causa de uma arvoreira, e você não está preocupado com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Quer dizer, aquele povo estava perdido, e ele precisou ir lá pregar para aquele povo. E nós, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar este evangelho, não é? Então nós precisamos mobilizar, fazer um pouco mais, ir atrás das pessoas, visitar, né? Tentar trazer as pessoas. Inclusive tem aquela pessoa lá, irmão, que você estava falando, né? Nós estamos em débito dela, Maria, né? Tem um pessoal da fazenda também que nós temos que visitar. Temos que ir atrás dessas pessoas, para que eles tenham certeza desse repouso também, que eles possam crer na palavra e ter a certeza desse repouso de ir e estar com o Senhor, orar com Ele, deixar esse mundo, porque, irmãos, esse mundo aqui está afunilando, viu? Esse mundo aqui está chegando no fim. Ah, não, isso aí eu já ouço falar desde os tempos mais remotos, antigos, né? Vai acabar, mas os sinais, eles estão ficando mais frequentes, eles estão ampliando, ficando mais globalizados, né? Estão se intensificando. Jesus está voltando mesmo, e agora daqui para frente os irmãos se preparem, porque o ecumenismo vai ser propagado em todos os lugares, porque é a religião do anticristo. O anticristo está se aproximando. Nós não sabemos, mas alguns estudiosos acreditam que ele já nasceu, que ele já está no mundo, porque o espírito dele já está no mundo. A apostasia, o espírito dele, o antagonismo a Cristo, anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Então a igreja tem que estar atenta. A igreja não pode dormir, porque se a igreja dormir, ela fica no arrebatamento. Então essa palavra aqui, ainda mais um pouco, o versículo 10 diz assim, Hebreus 4, versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras com Deus, como Deus das suas obras. Esforcemo-nos, pois, por entrar. Olha aqui, o que é para fazer? Cruzar os braços. Mas não é só vir na igreja, hein? Esforcemo-nos por entrar. Mas nós já não estamos salvos, já não tomamos um banho do sangue de Jesus, já não está tudo certo. Não precisa esforçar, é só invocar que já está tudo certo, não é? Ó Senhor Jesus, eu vou falar isso aqui hoje, e nós podemos falar, não toda hora, né? Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia está ensinando. Temos que nos esforçar, e esforçar implica em muitas coisas, né? Não é para você, eu vou fazer alguma coisa que eu preciso me esforçar. Os irmãos já perceberam que uma pessoa, para ela entrar na faculdade, o que ela tem que fazer? Estudar. Depois entrou na faculdade, se esforçou, trabalhou, tem que continuar se esforçando. Vai trabalhar em outra coisa, tem que se esforçar, né? E assim por diante. E tudo, os irmãos pensam que trabalhar no ministério aqui, igual eu trabalho, é fácil? Se os irmãos tivessem uma ideia do que é trabalhar no ministério, não é esforço físico não, irmãos, mas isso aqui é muito sério. Isso daqui não é você fazer algo, né, e esperar só a recompensa dos homens. Isso aqui é muito sério, trabalhar, pensar nas pessoas, orar, preparar a palavra e pedir a Deus, me dá uma palavra, Senhor, mas que eu não fale nada que venha do meu coração, né? E estar cuidando, e orando, e aconselhando, né? Isso aqui é muito sério, irmãos. Trabalhar no ministério, a não ser que a gente faça igual muitos fazem por aí, de qualquer jeito.
igual de ministrar a parte de diversão, né? Tá tudo bom, do jeito, não, tá bom, fica assim. O importante é que vocês tragam os seus dízimos e as suas ofertas aqui, viu? Né, irmão Alexandre? Aí não precisa mais nada, irmão. Nós somos todos amigos, né? Tudo certinho. Vamos cantar e louvar o Senhor. Vamos fazer umas baladas gospel aqui, tá tudo certo. Não é assim. Temos que nos esforçar, porque senão nós não vamos conseguir. Agora, sabe quem já fez um esforço maior? Jesus. Nós não temos nem ideia, irmãos, do que Jesus passou. Nem ideia. Segundo os pesquisadores, fizeram aquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Não sei se os irmãos assistiram, mas diz que aquilo ali não é nem um terço do sofrimento que Jesus passou. Nem um terço. Aquilo ali foi maquiado um pouco para não trazer tanta realidade, porque os historiadores que estudaram profundamente sobre crucificação, o que se fazia com o condenado, eles dizem que não é nem um terço do que Jesus passou. Coisa terrível, né? E sem contar que, imagine o sofrimento psicológico que ele passou antes de ele chegar ali. Lá no Getsemane já dá para ter uma ideia que ele suou gotas de sangue. Segundo os especialistas, só acontece isso para alguém que passa por um profundo sofrimento emocional. Senão a pessoa não vai suar gotas de sangue. Então, irmãos, olha aqui. Agora, o que me chama a atenção também, mais um pouquinho, versículo 12. Aí o 11 ainda diz: a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Depois os irmãos estudem em casa o capítulo 10 de 1 Coríntios, que Paulo vai fazer essa mesma reflexão a respeito da desobediência deles. 1 Coríntios 10, né? Agora olha o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como que é a palavra de Deus? Não é morta não, né? Então se ela é viva e eficaz, então é verdade que Adão e Eva existiu. É verdade que há inferno. E por incrível que pareça, Jesus nos evangelhos, ele fala mais do inferno que do céu. É só estudar os evangelhos, fazer uma análise, confronto entre o céu e o inferno, vocês vão perceber. Ele fala mais do inferno, trazendo uma demonstração do perigo que as pessoas correm de ir para o inferno. Vamos ler Mateus 10, 28. Dá uma olhadinha. Acho que é isso mesmo, Mateus 10, 28. Como que diz aí? Deixa os irmãos acharem. Pode ler. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse? Pode fazer? Deus. Não temei quem pode matar o corpo. Temei antes aquele que pode lançar a alma e o corpo. Mas para que Jesus ensinou isso? Será que Jesus estava brincando? Olha o que é que Jesus está falando. Então, vamos pensar nisso, né? Fala do lago de fogo, né? Lago de fogo. A palavra Gena no grego, né, no Novo Testamento, lago de fogo, várias vezes ensinando. É um lugar de suplício, né, de tormento. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é só eficiente, ela é eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma. Eu queria saber que os irmãos refletissem qual o aparelho que o ser humano inventou que consegue ir até a divisão da alma. Ultrassonografia, ressonância magnética, densitometria óssea, a outra lá, não é ressonância, não, a outra, tomografia computadorizada, ou outros exames mais sofisticados, consegue ir lá na divisão da alma? Saber, mas a palavra de Deus sabe onde é. Ela separa juntas e medula. Os irmãos sabem onde está a nossa medula? Dentro do
poço. A palavra de Deus sabe esquadrinhar tudo isso. Ela sabe os pensamentos, discernir, nada fica oculto, patente, né, aos olhos, tudo é patente aos olhos dele. Ele vê tudo, ele sabe os nossos pensamentos, sabe discernir. Por isso que às vezes a gente vem na igreja ou vai no culto, alguém começa a pregar e a pessoa diz: nossa, ele está falando a minha vida. É porque a palavra de Deus está esquadrinhando os corações, as mentes, está sondando aquilo que o nosso entendimento, o nosso intelecto, né? Está sondando aquilo que nós pensamos ou fazemos, as intenções do nosso coração. A palavra de Deus vai esquadrinhando tudo. Então, irmãos, nessa noite, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, vamos tomar cuidado no nosso andar, no nosso agir, no falar, naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, na maneira que nós estamos fazendo as coisas para o Senhor. Como diz aquele hino do Wagner Roberto, né? Eu quero ser fiel no meu agir, no meu andar, no meu contribuir, no meu vestir, no meu falar, né? No meu olhar, o que eu estou olhando, tudo isso. Ele diz: eu quero ser fiel até o fim, porque a Bíblia diz que Deus, mesmo quando eu não sou fiel, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Fidelidade está inerente ao caráter, à essência do caráter de Deus. Vamos mais um pouco. Agora, sabe que a palavra de Deus, ela é, além dela ser viva, ela é espírito também. Ela é espírito e vida. João 6,63. Vamos ler. João 6,63. Como diz? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito. João 6,63. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, ela sempre produz efeitos, sabia? Ela nunca volta vazia. Isaías 55:11 diz assim que, assim como desce a chuva e a neve, né, ele diz, dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando a palavra de Deus é pregada, ela tem objetivo, ela tem endereço certo. E nessa noite Ele está falando conosco, à luz da sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. João 5,24, leia também, por favor. Quem faz o quê? Ouve as minhas palavras. O que mais? E eu estou ouvindo, estou escutando, mas eu tenho que crer. E para crer é necessário. Como que eu demonstro que eu estou crendo? Tiago fala assim: me mostra a sua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras sem fé. Como que eu vou? Eu creio, mas eu não pratico algo demonstrando que creio. Eu tenho que praticar aquilo que está sendo ensinado. Não é? E o maior desafio de um ensinador, irmãos, não é ensinar, é observar se os seus discípulos, seus alunos estão praticando aquilo que está sendo ensinado. É isso que é difícil, né? Antigamente, onde os pastores eram muito rígidos, muito duros, eles ficavam observando os crentes na rua de dia. Aí de noite eles punham no banco, disciplinavam. Não deixava cantar, não deixava pregar, não deixava tocar instrumento. Tinha um que eu conheci, que o sobrinho dele ficava na rodoviária assistindo TV.
Olha cada coisa. Aí ele passava e via de noite, ele punha, disciplinava o sobrinho. Aí logo que deu um tempo ele comprou uma TV e colocou dentro da casa dele. É o fariseu, né? Isso daí. É o fariseu. Então, a irmã dele, às vezes, porque cortava o cabelo, ele colocava ela no banco também, né, irmão Roberto? Cortava o cabelo para disciplinar. Isso é fariseu. Isso não tem nada a ver com Deus. Agora, nós não precisamos, eu sair na rua, eu vou observar cada um de vocês na rua. Senhora, viu, irmão pai? Cuidado, viu? Eu estou observando a senhora. Corta o cabelo. Aí isso daí que, se eu fizer isso, eu estou sendo um hipócrita, um fariseu, né, um ditador, e não precisa, porque cada um de nós temos que saber, se eu creio, eu tenho que praticar. Não precisa fiscal, não precisa sair fiscalizando ninguém, porque eu tenho que praticar. Se eu não praticar, eu estou enganando a mim mesmo, não é? Mas aí é uma questão, porque a unção que vós recebestes permanece igual. Agora, a unção é unção, né? Saber se todos têm essa unção mesmo. E se a pessoa vai fazer algo errado, ela está pensando que está enganando o pastor ou a igreja, mas na verdade ela está se enganando a si própria, não é? Porque na hora H, aí vai ter a medida, a balança, e não pode faltar. A balança de Deus ela é precisa, não é igual a balança do ser humano que o mete de vez em quando, tem que ir lá dar uma olhadinha. Faltou, passou. Sabe que tinha um pastor, que ele era militar, ele foi pastor aqui em Bebedouro, estava em São Paulo, e ele fazia segurança nos concursos de Miss São Paulo. E aí ele falou assim que quando chegava o momento de aferir o peso das modelos, não punha na balança. Diz que tinha um lugar que elas tinham que passar. Elas vinham andando e tinham que passar, tinha um sininho. Se ela estivesse acima do peso ideal para ser Miss, ela relava naquelas suportes do sininho, o sininho tocava. E ele ficou observando aquilo lá. Um dia, o Espírito Santo falou no coração dele: "Tá vendo, Israel? Quando chegar no céu vai ser mais ou menos assim." Deus, uma ilustração, né, dele, mas Deus falou no coração dele naquele momento: vai ser mais ou menos assim, não vai ter sininho, não vai ser o peso, mas a minha balança é mais precisa do que esse sininho aí. Se faltar ou se passar, não vai entrar no céu. E aquilo trouxe muito temor para ele. Ele falou isso na igreja um dia, num culto de ensino, né? Aliás, um grande ensinador, o pastor Israel. A gente tinha prazer de ir lá, né, sentar lá para ouvir ele ensinando. E ele disse: isso é uma realidade, irmãos. Nós não vamos enganar Deus. Para entrar no descanso de Deus, precisa estar com o coração puro. Para entrar no descanso de Deus, precisa praticar a palavra de Deus. Caminhando por fim aqui já, eu quero mostrar para vocês ainda só mais uma coisa. A Bíblia, se ela é a palavra de Deus, né, ela tem que transformar inúmeras vidas. E eu pergunto para vocês: quantas vidas vocês já conheceram que alguém disse assim: isso não tem mais jeito, isso daí é a história da sociedade, isso aí não vai adiantar, e Jesus transformou? A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é renovadora, ela levanta o caído, fortalece o fraco, transforma, liberta, né? E por mais que o homem diz que não vai ter jeito, mas tem jeito. E eu quero mostrar uma diferença para vocês aqui agora, para a gente terminar, ainda em Hebreus capítulo 4, vocês percebam, né, no versículo 14, que eu vou deixar para a semana que vem, esse texto, mas no 14 diz assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aonde ele penetrou? Céus. Sumo sacerdote, entrou no santuário celestial. Vamos fazer uma comparaçãozinha entre Jesus e os homens, os outros líderes espirituais. Por exemplo, Buda, Siddhartha Gautama, né? Ele entrou no céu? Não. Ele, segundo o budismo, ele chegou no estágio do Nirvana. Nirvana do budismo é um estágio que o ser humano alcança de mais intensa luz e de falta de sofrimento, onde não há sofrimento. Isso é o Nirvana, né? Segundo o Krishna, que é o principal líder do hinduísmo, né? Segundo ele, também, além de eles pregarem a lei do karma, né, ele deve estar se reencarnando aí em outras pessoas por aí, até hoje, né?
Segundo outros líderes, cada um tem uma filosofia, os filósofos, eles um foi para um lugar, outro foi para outro, né? Allan Kardec também dizia que nós temos que ficar evoluindo, reencarnando, enfim, se codificou a Bíblia, e outros líderes que pregaram tantas coisas. Agora Jesus foi para o céu, penetrou o céu, o santuário celestial, ressuscitou dentre os mortos, a morte não venceu ele está vivo, e a Bíblia diz que ele está sentado à destra da majestade, à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Então, Jesus é maior do que a lei, maior que Moisés, maior que Josué, maior que os anjos, e maior do que todos os líderes religiosos e todos os filósofos que já pisaram aqui nessa terra. Por isso nós temos que obedecê-lo, para entrar no descanso celestial, estar com ele, deixar esse mundo de fadiga, de perplexidade, de tribulação, de promiscuidade, de coisas ruins, né? Que nós temos visto por aí, de tantas coisas ruins, para estar numa pátria feliz, aonde não há tristeza. Amém, meus irmãos? Amém. Coloque-se de pé, por favor, vamos ficar com essa palavra.